Oi, meninas! Hoje vim aqui conversar de novo com vocês, né, sobre um assunto do nosso dia a dia, assunto que pega muito a nós mulheres, principalmente. Hoje aqui na minha cidade tá chovendo bastante, então se vocês escutarem alguns barulhos é por conta da chuva. Até na minha casa, se vocês olharem, tá cheio de roupa pendurada, porque tive que colocar tudo para dentro. Mas enfim, o que eu vim trazer hoje, né, é sobre muitas vezes a gente está se queixando que a gente está em algum determinado lugar porque não temos condições de sair desse lugar, né? Às vezes a gente está num relacionamento que não tá legal, que já era para ter encerrado, mas a gente insiste, ou então a gente está insistindo em alguém que talvez nem queira mais estar conosco, mas a gente fica insistindo e dizendo que não tem condição de ficar sozinha, que precisa dessa pessoa para viver, ou então está aí num trabalho, um ramo profissional que você já poderia ter botado isso há muito tempo atrás, já para fora da sua vida, ter feito diferente, ter feito aí uma transição de carreira, mas fica achando que não tem condição de ter algo melhor, que não merece coisas melhores na sua vida, que você não vai conseguir fazer o que você gostaria porque não tem condição financeira, porque não tem condição intelectual, porque não se acha boa o bastante, porque não se acha inteligente, ou então fica colocando milhares de cursos na sua vida porque acha que tem que estudar mais, que não tem ainda condição de conseguir botar em prática o que você já sabe. Ou então você acha que já está com muita idade, uma idade avançada, que você acha que já não tem mais nada o que fazer nessa vida e que não tem mais condição de começar nada que você gostaria de fazer, que era um sonho que você tinha na sua juventude. Ou quem sabe você é tão jovem, está começando hoje a sua vida e acha que você não tem ainda condição, experiência, maturidade suficiente para colocar em prática aquilo que você conhece, que você domina, porque acha o que os outros vão falar de mim, começa a se comparar com as outras pessoas, começa a achar que não é bom o bastante e vai deixando as coisas acontecerem como estão e cai naquela síndrome da Gabriela: nasci assim, vou ser sempre assim e fico do jeito que tô, né? E o que faz com que a gente pense muitas vezes que a gente não é capaz ou merecedora de sair do lugar que a gente está hoje, né? A decisão. Cada vez que você não tem a decisão, que você não coloca a sua decisão em prática, que você desiste daquilo que você coloca na sua vida como um plano, uma meta, porque aconteceu um desafio, porque você vai ter que fazer algo que você não estava acostumada a fazer antes, às vezes tem que acordar mais cedo, ou tem que trabalhar um pouco mais do que você está acostumada a trabalhar, ou então que você vai ter que realmente ali montar uma estratégia para poder fazer com que as coisas funcionem. Cada vez que você desiste de você, você dá um passo para trás e fica na estagnação. Você já tinha parado para pensar nisso? Pois é, eu no decorrer da minha vida, e eu posso falar isso por mim mesma, eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Inclusive, várias amigas minhas me diziam que eu me reinventava o tempo todo, que eu nunca deixei as coisas me dominarem, que eu sempre dava um jeito de sair da onde eu estava e fazer com que as coisas acontecessem como eu gostaria que ficassem. E acho que isso faz com que eu chegue aonde eu estou hoje. Ainda não cheguei aonde eu gostaria de chegar, mas eu estou me encaminhando para aquilo que eu quero, como um objetivo meu, né? Um objetivo que eu me coloquei como uma meta na minha vida, né? O YouTube, por exemplo, foi um lugar em que eu já poderia ter desenvolvido muito mais, mas eu fiz o que vocês estão fazendo. Sim, eu desisti, eu achei que muitas vezes eu era menos do que as pessoas que postavam aqui, até que então eu resolvo colocar então em prática aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, aquilo que eu trago como algo na minha vida que funciona e que eu sei que eu posso transmitir para as pessoas como uma verdade. Eu vou falar que nem uma pessoa que é mais famosa que eu, ou menos famosa, ou igual a mim, não. Por quê? Porque cada um tem seu jeitinho de falar, cada um tem sua forma de passar a informação. E cada uma de nós vai ter afinidade maior com uns, com outros,
E é isso que nos torna diferentes, é isso que faz com que nos impulsione para que a gente realmente faça acontecer as coisas na nossa vida. É quando a gente para de se comparar, quando a gente começa a nos enxergar que também tem potencial, que também é merecedora, que também pode colocar em prática o que sabe, que também pode fazer com que as coisas aconteçam, que pode chegar no objetivo, e que se aquela pessoa chegou lá onde ela está hoje é porque ela trabalhou, porque ela se esforçou, porque ela fez com que as coisas acontecessem diariamente, porque ela não deixou para trás aquilo que ela deveria ter feito. Então a gente modela essa pessoa, a gente olha o que ela fez que deu certo e que eu posso também fazer para conquistar o meu espaço, o meu lugar. Afinal, o sol nasceu para todo mundo, né, meninas? Então, baseado nesse pensamento que eu comecei a ter, eu comecei então agora a retomar esse canal, a colocar realmente em prática, a trazer o que eu sei, a trazer o conhecimento que eu sei e que eu tô gostando de fazer. E isso faz com que isso faz com que vá muito, né, muito ao encontro do que essas minhas amigas falavam. Fran, tu tá sempre se reinventando, tu sempre vai fazendo as coisas. Sim, eu sempre fiz as coisas acontecerem quando eu decido que eu vou colocar em prática. Eu não desisto. E isso é uma das coisas que eu tenho mais positiva na minha vida, sabe? É quando eu decido de fato, eu decido, vou e faço. Porque quando a gente não decide o suficiente, quando aquilo não é prioridade na minha vida, como o que aconteceu no YouTube, aquela vez que eu comecei no YouTube, não era minha prioridade estar no YouTube. Então tu coloca várias coisas ali que vão te podando e tu vai te auto-sabotando, porque tu ainda não tem certeza se é isso que tu quer. Tu não sabe se tá aqui é o que tu gostaria de fazer. Então, quando a gente não tem essa clareza do que quer, daquilo que importa naquele momento, a gente vai deixando de lado. A gente começa a contar historinha, começa a colocar justificativa. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque esse não é o meu momento. Ah, eu preciso estudar mais. Ah, eu não tenho condição. Gente, a gente faz a nossa condição. Porque quando a gente decide fazer algo, a gente vai fazer com que o nosso cérebro trabalhe ao nosso favor para arranjar meios de fazer com que a gente consiga realizar aquilo que a gente deseja. Então, quando a gente enxerga isso de uma forma clara, a gente começa a entender que mesmo quando a gente não tem dinheiro para colocar em prática algo que eu gostaria de fazer, eu posso traçar um plano, uma meta, algo diferente para que eu consiga guardar aquele valor e conseguir realizar aquilo que eu desejo. Por quê? Porque aquilo se torna uma prioridade para mim. E quantas vezes a gente deixa de guardar esse valor, deixa de fazer algumas coisas porque acha que não é merecedor. Acho que eu nem vou precisar disso mesmo. Ah, esse curso eu acho que não é para mim. Eu acho que eu não mereço estar nessa profissão. E quando a gente vê, passa o tempo. Ou então a gente pensa assim, ah, mas 5 anos para fazer uma faculdade é tanto tempo. Mas passa 5 anos e a gente faz o que nesses 5 anos? Fica se podando, se sabotando, e quando passa esses 5 anos a gente não fica assim depois? Ai, mas e se eu tivesse feito isso? Ah, mas e se eu tivesse concluído essa faculdade? Se eu tivesse feito, apostado mais em mim mesma, onde eu estaria hoje, né? E aí vem aquele arrependimento. E adianta se arrepender, adianta se culpar porque não decidiu naquele momento que isso se tornaria a prioridade e não colocou em prática para que o cérebro buscasse alternativas para entregar a condição necessária para conseguir concluir esse projeto? Claro que não. É claro que não adianta a gente ficar se culpando e se criticando. É lógico que é a gente olhar agora para trás, pegar a experiência, pegar um aprendizado do que passou e colocar em prática a partir de agora. Se realmente isso for uma prioridade na minha vida, se realmente eu quero com toda a minha força, se é isso que eu desejo na minha vida, é colocar, decidir e não desistir. Não é porque uma pessoa chega pra ti e diz assim, ah, mas o que tu vai fazer da tua vida agora? Tu já tá casada há quanto tempo? 20 anos de casamento, vai pedir pra que o divórcio agora? Vai começar tudo de novo? Que tu acha que é fácil começar do zero? Tu acha que
que é bom para ti começar tudo de novo, mas ninguém sabe a dor que tu passa no relacionamento que tu tá hoje. Ninguém tá contigo para saber qual é a vida que tu tá levando hoje dentro de um casamento. E quem sabe estar sozinha é a melhor opção para você. Só você sabe disso. A outra pessoa, ela vai ter um ponto de vista baseado naquilo que ela tá vendo de fora, mas ela não tá convivendo, ela não conhece as dores desse casal, ela não conhece os conflitos que esse casal tem, não sabe as diferenças que tem esse casal, o desgaste que já teve emocional, o desgaste mental, financeiro que esse casal tá passando. Então, quando a pessoa, ela tem aquela visão de fora, ela não sabe o que está acontecendo, então é fácil dar uma opinião. E se a gente compra essa opinião, é porque ainda não está tão ruim o bastante para eu querer sair dessa relação. Talvez ainda eu não esteja certa de que é isso que eu quero. Por isso que é tão importante ter clareza. Onde você está? Está bom? Você está gostando? Está sendo confortável? Você está com dor? Porque às vezes confortável na dor, mas a que ponto você está pagando para ter a vida que você tem? Então, por esse motivo, muitas vezes quando a gente decide sair daquela situação é porque eu quero algo melhor, eu mereço algo melhor, eu decido e não desisto porque eu sei que ali na frente eu vou estar melhor do que eu estou agora, né? Eu passei por um relacionamento de 18 anos e meio. E esse relacionamento de 18 anos e meio que eu vivi, quando eu me dei conta que eu estava numa situação de uma relação desgastada, de uma relação tóxica, de uma relação que já não fazia mais sentido na minha vida, eu não tinha nem profissão. E eu simplesmente decidi, nesse lugar eu não quero mais estar. E peguei as minhas 2 filhas, porque meu filho quis ficar com o meu ex-marido, mas eu peguei as minhas 2 filhas e fui fazer a minha vida com elas. Foi fácil? Não, não foi. Foi bem desafiador no início, mas eu fui, coloquei em prática e não desisti. E fui indo um passo de cada vez. E fui ali concluindo, me organizando para poder fazer a minha vida profissional voltar a acontecer. Fui ali me organizando para que a minha vida, a minha nova família que hoje eu tenho, fosse se moldando, para que fosse saudável, para que fosse feliz, para que fosse harmoniosa da forma como eu escolhi, como eu decidi. Então, por isso que quando a gente decide algo que vem do coração, que vem de dentro, que é aquilo que eu tenho certeza que eu vou fazer acontecer, porque é isso que eu quero, a gente não pode desistir porque teve um desafio. Desafios vão ter a nossa vida inteira. Nós estamos em constante evolução no nosso dia a dia. Isso faz parte de nós, seres humanos. Nós convivemos com pessoas diferentes, nós passamos por situações diferentes, porém, a gente tem uma decisão. A gente tem uma decisão que faz com que a gente vá para frente. Atrás é somente para pegar experiência e aprendizado e ver o que funcionou para trazer junto e o que não funcionou a gente deixa lá. Não, a gente não tem como apagar a história, mas a gente pode agradecer o que a gente viveu, porque é graças a tudo que a gente viveu que a gente hoje é o que a gente é. E por isso que essa força que a gente traz conosco para seguir em frente, para conquistar o que a gente quer, dos nossos objetivos, é o que a gente traz conosco. E por isso que desistir não faz sentido. Quando a gente desiste de um objetivo, a gente desiste de viver. Nós, seres humanos, a gente vem para conquistar objetivos. Isso nos move, isso nos torna mais vivos, isso nos torna com vontade de seguir em frente. E dizer que não tem condição para conquistar algo é como se estivesse negando uma trajetória que você pode conquistar porque é merecedor. E por isso que quando eu decido fazer coisas na minha vida, eu não desisto. Eu vou, faço, nem que depois eu mude esse trajeto, porque talvez não é por aqui que eu tenho que ir, mas é por aqui. Vai ajustando, mas chega no objetivo que deseja. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês e eu quero saber aí de vocês
Se vocês, quando pegam e assumem alguma coisa, vocês decidem e fazem, ou vocês desistem no meio do caminho. E quanta coisa você já conquistou na sua vida que você pode dizer aí, nossa, eu consegui, eu fiz, eu sou merecedora, eu criei a condição necessária para conquistar o que eu tinha me proposto a fazer. Coloca aqui para mim nos comentários o que você tem achado também desses vídeos e o que você gostaria que eu trouxesse, que eu vou trazer para vocês. Beijo aí no coração e um excelente dia!